Bom, gente, eu estou recebendo perguntas dos psicólogos de um modo geral, né? Nós estamos num momento de Covid, nós estamos tendo que atender em condições especiais, completamente diferente dos nossos enquadros terapêuticos, sejamos nós psicanalistas ou quaisquer outros tipos de terapeutas, psicoterapeutas. Eu falo mais da psicanálise, porque é com quem eu trabalho. Também não trabalho com crianças, então não falo da psicanálise de crianças. Espero que algum colega que tenha essa experiência diga como é que ele está levando a coisa. E vocês sabem que eu gosto do taoísmo. E eu recebi uns escritos de vocês. Então, eu fui buscar no livro da Alaide uma coisa interessante, que ela fala o seguinte: quando a agitação se prolonga, reverte em infortúnio. Na posição mais elevada, na maturidade da duração, quer dizer, desse longo perdurar, dessa quarentena, dessa reclusão social, desse não ter muito o que fazer, dessa convivência com gente que a gente não estava habituada, com esse dia a dia completamente novo, com uma circunstância que nem a gente sabe da economia, a gente não sabe mais nada, não sabe se amanhã vai poder atravessar para outro bairro. Essa longa espera, essa duração contínua dessa circunstância que começou lá atrás e que ninguém acreditava. Ela diz que quando nessa posição, uma posição mais elevada, na maturidade da duração, quer dizer, desse longo tempo, as inquietudes não devem persistir, pois estariam fora de lugar. Quer dizer, pelo menos nós temos que ter equilíbrio para poder levar as nossas terapias com os nossos analisantes ou clientes ou pacientes, ou lá o nome que vocês deem. Seriam empecilhos para a serenidade interna alcançada no decorrer desse período de longa duração e só prejudicariam o bom andamento da longa caminhada. E aí ela fala na perspectiva do caldeirão. O caldeirão na China antiga é o Qing, é o lugar onde a coisa alquímica se dá, onde a comida que é feita para os deuses, né, lá na China antiga, mas na verdade é toda a parte alquímica que é produzida em cada um. E indica a culminância da duração, quer dizer, dessa experiência desse período longo de quarentena e ao mesmo tempo uma mudança de nível. Nem nós seremos os mesmos, nem os nossos analisantes. A esta altura, as aspirações deveriam ser de outra ordem. Bom, eu ainda vejo gente reclamando que tem que abrir a cidade, que assim não é possível, e que papapá, e a gente está fazendo de conta que não está entendendo o que o camarada da OMS está avisando, o que o ministro da Saúde está dizendo, tem gente até fazendo mau uso de máscara e tal. Então, vocês que são profissionais de saúde, encontram um camarada sem máscara, avisa: meu filho, bota a máscara. Não custa nada, é o seu dever de cidadão. O que acontece nas nossas terapias? De um modo geral, dentro dos consultórios. Na psicanálise a gente é mais teórico, então a gente sabe que a análise se divide em duas etapas, né? A fase sintomática e a travessia do fantasma. A fase sintomática é ótima. É aquela fase que o camarada chega para se tratar com você e ele muda a vida dele, abre, ele vai indo, ele vai descobrindo coisas, ele vai abrindo coisas, ele vai trocando de trabalho. É uma maravilha.
Daqui a pouco começa a entrar a fase dura, que é a travessia do fantasma. Ela é pastosa, chata, doída, é chata para o analista. Ela é aparentemente perigosa, porque ali vem uma coisa mortífera junto, vem tudo que assombrou essa criatura. Então, por causa dos engates da transferência, qualquer palavra ou qualquer atitude que você tenha tomado, ou que alguém tenha tomado, vira uma coisa enorme, porque vai encostar justamente numa fantasmagoria anterior. Eu fui criada numa casa que tinha até um tio psiquiatra que era da linha mais para a doutora Anice, morreu muito cedo, morreu em 1958. Mas ficaram as histórias dele. Eu o conheci por pouco tempo, conheci na primeira infância, mas ele era aquele cara que ficava no telefone com pacientes psiquiátricos, e aí ele ia devagarzinho pelo outro número, ele ligava para o corpo de bombeiro, porque para evitar realmente suicídios. Mas ele trabalhava com pacientes psiquiátricos e ele era muito calmo. Depois eu tive bons professores dentro dos hospícios, dos manicômios, felizmente, e tive o Lacan como um excelente mestre. Na fase, quando a coisa está aguda, você se cala. Também o taoísmo me ensinou a fazer a retirada. Se você não está em condições de guerrear, não guerreia. Diga o analisante o que ele disser naquela hora. Grite o que ele gritar, não contesta. Ele não está falando com você. Senão você vira Freud com o Homem dos Ratos e fica discutindo que você não é o Capitão Cruel. Ora, óbvio que você não é o Capitão Cruel. Você, por causa do SQ da transferência, fez eclodir nele alguma coisa que despertou uma história horrível fantasmagórica. Não tenha pressa nessa hora de desligar uma sessão, seria arriscadíssimo. Deixa que aquele vômito todo venha. Deixa que aquela coisa horrorizante comece a ganhar palavras. Façam isso. Não, o Freud dizia psicanalizar, fazer política e ser professor não são profissões. Por quê? Porque o tempo inteiro um cidadão que faz política, ele faz política o tempo inteiro. Um analista, ele é analista o tempo inteiro, porque o analisante está em transferência com ele o tempo inteiro, não adianta. E o professor é professor o tempo inteiro, porque o tempo inteiro as pessoas funcionam de acordo com o que aprenderam com ele. Então, tanto os políticos, como os analistas, como os professores não escapam desse lugar de não serem profissionais, de fazerem parte de uma profissão que é impossível. Por quê? Porque ela é o tempo inteiro. O camarada está em transferência, no caso da terapia, com você o tempo inteiro. Qualquer coisa que você faça ou que você não faça, ou com alguém do mundo lá dele faça, aquilo é motivo para eclodir, sobretudo quando ele está atravessando a fase fantasmagórica, né? A travessia do fantasma, que é chata, é doída. Eu falei para vocês lerem a das Tink, é a coisa, aquela coisa. Não discute nessa hora. Faz todo o possível para que ele consiga, no meio daquele mundo horrível que ele está conseguindo gritar, verbalizar aos berros, é desconexa a coisa às vezes. Vocês deixem ele falar, deixem ele transformar em palavras aquilo que até então era infalável, porque era um real que se impunha o tempo inteiro. Ele está tentando fazer quase que fosse um mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Ele está conseguindo fazer uma formalização de tudo aquilo que ele estava vivendo. Não se assustem, mas também não contestem, não agridam.
Ah, se ele te agrediu, se ele disse que ele não vai ficar, se ele vai fazer isso tudo. Não é com você que ele está falando, é com você, porque ele ligou para você. Mas ele ligou para você pelo suporte que você representa para ele. Então, nesse momento de Covid, que as coisas são por telefone e que a gente está tendo que dar continuidade às nossas análises, desses analisantes, seja lá em que estágio eles estivessem, as análises vão perdurar, alguns vão passar pela travessia do fantasma. Nessa hora, nós não estamos naquela prazerosa fase sintomática, nós estamos passando por uma coisa muito pesada. O que eu recomendo a vocês é essa paciência nesse momento de duração, é essa elevação do analista. Nós dois vamos crescer, eles e nós. Vai ser um momento alquímico para os dois lados. Agora é preciso muito tato, muito cuidado. Não se confundir. Ah, mas ele falou, então eu vou contestar porque não falou. Aí você já saiu do seu lugar. O seu lugar não é você incluir ego. O ego você deixa lá fora, já falei isso para vocês. Como nós não estamos com o consultório aberto, você deixa lá fora, na porta do apartamento, ou lá no andar, lá da portaria. Não traz o ego para falar no telefone com esse paciente, tá? Então é isso que eu queria dizer a vocês. Aproveitei o taoísmo, sim. Lacan é um homem que usava essas coisas. Acho que ele é muito rico. Tive a oportunidade de conviver com o senhor taoísta que me cuidou por muito tempo, que foi um privilégio, e aprendi muito com ele a me calar. E tive outros grandes mestres na minha vida. Agradeço a todos. Alguns já se foram. Mas façam isso. Nós estamos contribuindo num momento extremamente difícil, onde dura uma pandemia que não tem fim, que a gente não sabe quando acaba, e ainda parece que ainda tem umas outras aí, porque pegaram umas bactérias lá na calota polar, que eu não sei quem vai gerenciar o planeta, por enquanto está sendo os organismos desses tipos assim, vírus, bactéria, não é economia. Então, é a tentativa de vida, de sobrevivência. Então, nós temos que lidar com a angústia das pessoas que estão passando por isso e as nossas próprias, né? Nós também perdemos pessoas. Nós também estamos vendo o mundo desabar. Só que nós temos a vantagem de ter sido analisados, né? Ou de ter tido mestres, grandes pessoas que nos ensinaram a passar por momentos muito difíceis de quarentenas outras, né? É com elas que a gente vai se orientando. E nós temos uma excelente teoria. Eu uso Lacan, eu gosto muito dele, é um excelente mestre para mim. Há pouco tempo eu estava tendo que atender um caso assim, no telefone, e a única coisa que eu me lembrava era do Lacan, enquanto a pessoa ia falando. Por quê? Porque na hora que ele vomita, é um vômito, é uma acusação, uma gritaria louca, é preciso que você tenha consciência que não é com você. Você é aquele operador X da transferência, que eu já dei no outro vídeo, naquele da presença do analista, que faz com que esse processo aconteça. Mas você não é nada, você é um resto, você é um objeto contratado para que isso possa acontecer. Então não se assustem se por acaso, nesse momento das análises que vocês estão tendo que fazer pelo telefone, os analisantes de vocês passarem da fase sintomática para a travessia do fantasma e ele vier muito pesado, lembre-se do Lacan, leiam Lacan, procurem pela Wikipédia Lacan, Travessia do Fantasma, enfim, procura pelo Google, vocês vão achar os textos de orientação. Façam isso. Vocês podem ler também Freud falando da guerra, Freud falando
futuro de uma ilusão, enfim, várias coisas, né? A gente tem muito material, né? Tá bom, gente? Então, não se esqueçam, esse é um momento alquímico para nós todos analistas, e para quem está passando pelo seu processo alquímico, que já iria passar de qualquer maneira, mas a quarentena, ela fez com que uma coisa aqui, uma campainha que toca, um empregado que veio errado, uma carta que chegou, qualquer coisa, despolarize uma história fantasmagórica. E isso é muito pesado para essa pessoa, é muito doloroso. E aquilo que não era transformado em palavras, vai ter que ser transformado em palavras. E vocês não têm nem noite nem dia. Isso vocês já sabem, né? A gente dorme com o telefone na cabeceira, tá bom? Um beijo, até a próxima.